Seu áudio está fechado, Francine. Tinha uma janelinha que estava travando meu microfone. Gente, então, boa noite. Estou aqui com vocês para a gente começar a oficina de expressão cênica e cuidado vocal na voz falada. Quem vai fazer essa oficina para a gente é a Tacna Formagini, que é professora aqui no nosso instituto, finalmente, né, Tacna? Aqui em Resende, e ela também é mestre em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense e graduada em artes cênicas pela Unirio. É isso mesmo? Tá certinho? Uhum. Sim. Também mãe de gêmeas, né? Resendense raiz, nascida e criada em Resende, né? E agora minha parceira aí de valorização da arte no IFRJ. Nossa, tamo junto. Aqui estão os bons, né, gente? Pessoal legal, bacana. Estou super feliz de vocês dois terem, Davidson e Francine, terem ficado de apoio aqui na oficina. Já chamo para participar também, para participar na prática da oficina. E ela acompanhou, né? A Francine acompanhou esse processo meu de redistribuição. E aí, para quem não me conhece, eu sou professora de teatro e dava aula na licenciatura em teatro do campus do Instituto Federal Fluminense. Tacna, só um minutinho que eu tenho que dar umas informações. Você já está começando ou não? É só ia me apresentar, mas pode começar. Pode continuar. Pode continuar. E aí lá eu dava essa oficina de voz, e ela é uma oficina bem que eu direcionava muito para o teatro, mas ela é uma oficina que como eu trabalhava na licenciatura em teatro, ela é pensada muito para a formação de professores. Então, como ela é para a formação de professores e para quem trabalha com teatro, ela é muito focada para o trabalho com a voz nos espaços. Então, eu acho que agora que eu estou no IFRJ Resende, ela também é uma oficina que dialoga bastante com o curso de turismo, porque você conduz grupos, né? Você fala, você conduz grupos. Então, eu acho bacana em todos os sentidos, assim, para tudo. Mas pode iniciar, que aí depois eu sou faladeira, aí acabo indo. Tá bom. Então, a gente agradece aí a sua disponibilidade para participar da 5ª Semana Acadêmica. E aí, agora, eu vou dar umas orientações, que, na verdade, já tem até uma adaptação aí, né, da Tacna, com relação a como que a gente vai dar continuidade aí à oficina. Então, sejam todos bem-vindos. A gente ia pedir para vocês deixarem as câmeras e os microfones desativados, mas, segundo as orientações aí da Tacna, ela vai dizer... ela prefere que vocês deixem as câmeras abertas e o microfone ela vai orientando, né? As apresentações estão sendo gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do IFRJ posteriormente. O chat deverá ser usado para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. E a Tacna também já sinalizou para a gente que pode interagir, né, Tacna? Sim. Os certificados serão enviados 60 dias após o término do evento, e nós desejamos a vocês todos um excelente evento. E agora sim, Tacna, agora já é com você. Obrigada, Francine. Eu vou fechar o chat para eu poder ver direito as janelinhas. E só um minutinho. E vou compartilhar aqui a guia da minha apresentação. Para quem chegou depois, acho que foi Graça. Oi, Graça, tudo bom? Que bom. Minha grande amiga aqui de Penedo. Consegui chegar, Tacna. Conseguiu chegar, Graça. E aí eu pedi, Graça, e quem chegou depois também, para ter uma garrafinha de água, nesse momento que a gente está iniciando, um copinho d'água, uma garrafinha de água e uma forma de fazer alguma anotação daqui a pouquinho, tá bom? Tá, vou pegar. Obrigada. Eu vou ter que ficar...
Então, agora eu vou falar com vocês um pouquinho o seguinte. Como eu estava falando antes, é uma oficina bem direcionada para a gente entender um pouco a nossa voz, para quem trabalha com a voz, principalmente, para quem faz emissão de voz, para quem está sempre trabalhando com a voz, né? Todo mundo fala o tempo inteiro, a gente fala e a gente às vezes nem presta atenção nisso. Isso aí é instintivo, a gente vai falando e nem pensa que está falando, a gente só presta atenção às vezes quando a gente tem algum machucado, né? A gente arranha a garganta, ou a gente fica de nariz entupido, não consegue falar direito, e aí a gente começa a prestar atenção. Mas a gente faz, assim, durante a nossa vida, a fala, ela vai acontecendo o tempo todo. Mas algumas pessoas, elas trabalham com a voz, né? Então, assim, meu público mais direcionado seria o atores, que trabalham com a voz, e aí ele realmente precisa aprender a cuidar da voz, a emitir a voz no espaço, e além disso também em trabalhar com a análise psicológica de alguns textos, né, para poder trabalhar com personagens, com teatro e tal. Mas para além disso, aqui a gente não vai entrar nesse lugar, aqui a gente vai falar mais sobre esse cuidado e como que a gente e para as pessoas que trabalham com esse cuidado no espaço. Então, poderiam ser atores e poderiam ser professores, ou outras profissões ou atividades que cada um de vocês possa fazer, né, que eu não sei, mas que utilize a voz. Então, eu gostaria de saber, assim, das pessoas que estão aqui nesse momento, se já fez em algum momento, se já foi algum fonoaudiólogo, se já foi em algum momento em alguma outra oficina semelhante ou que falasse de voz também, e por que interessou o tema da oficina vocal nesse momento? Por que vocês estão aqui? O que interessa? Aí, cada um de vocês pode falar, tipo, eu estou aqui porque eu sou professora, então, assim, eu queria pensar um pouco mais sobre isso. Laisa já foi a fonoaudióloga há muitos anos. Por alguma razão específica, você faz tratamento, Laisa? Não, eu lembro que foi tipo uma recomendação da escola, mas eu era bem pequena. Aí eu fui uma vez só, eu acho que Não me lembro. Aí eu fiz um exame que era aquele da maquininha que você ficava escutando uns barulhinhos, aí você ficava apertando assim um botão quando você escutava. Mas só foi uma vez. Então você foi para fazer um teste auditivo, não? Eu acho que sim, eu não tenho certeza, que eu era muito pequena. Esse exame é um exame que você coloca um fone e o médico ele vai fazendo sons quase inaudíveis que você percebe muito sensorialmente. E aí você tem um determinado momento em que você deixa de escutar, e aí ele sabe em que ponto que está a sua audição. Se você está normal, onde você parou de escutar, ou se você parou de escutar muito antes, que é quando alguém possa vir a ter algum tipo de... Mas aí, depois disso, não teve nenhuma questão com você, vocal, nada, não? Não, então, você tinha perguntado sobre o que motivou a gente a se inscrever. Eu me inscrevi porque eu gosto muito de cantar. Eu não canto bem, mas eu gosto de cantar. Só que, às vezes, quando eu canto, eu sinto muito desconforto na garganta. Aí eu queria, saber mais. Aí eu achei que essa oficina iria me dar alguma direção, sabe? Mas eu acredito, eu tenho algumas alergias, eu acredito que possa ter alguma relação, não tenho certeza. Uhum. Eu vou esperar todo mundo falar, mas é uma coisa breve mesmo, gente, é só para saber se vocês já tiveram algum contato e por que vocês estão aqui, porque isso vai me ajudar a conduzir, assim, eu vou entender onde vocês querem chegar para eu poder ajudar. Quem mais pode falar? Francine Davidson. Estava colocando no chat aqui, mas é mais rápido eu falar. Eu também já fiz umas aulas de canto, aí a gente faz aquela parte do aquecimento vocal, mas nada específico assim para pensar a saúde da voz especificamente, não. E no fonoaudiólogo
Só quando eu entrei no instituto mesmo, que tem que fazer aquele teste para ver se está tudo bem. Laringoscopia, que é quase um suicídio. E aí, só essa vez. O exame não é tão ruim, o mais ruim é o anestésico, não sei se você sentiu isso também. Mas o exame é ruim, é desagradável, mas é rápido. Mas o anestésico que ela coloca faz a gente parar de sentir a língua e a garganta. E isso dá um desespero. Você tem que trabalhar sua mente para ver que isso é só um anestésico, que você não está inchando. É muito louco. Mas dura, assim, entre 5 e 10 minutos para passar o anestésico, mas é o momento que você ficar acreditando que não vai morrer. Eu vou comentar sobre esse chat também. Me ajuda com o chat, então, e eu vou comentando sobre as falas de vocês, tá bom? Eu prefiro ouvir vocês, para quem puder falar, porque é importante para mim ouvir a voz de vocês e, de preferência, vê-los também, com a câmera aberta. Vou estimular. Quem mais poderia falar? Tem uma fala no chat, não tem, Francine? Tem, é da Lu, né? Acho que é Lu. Já fiz aula de canto e tinha técnica vocal, mas voltado para o canto. Quando dava aula, usava muito a voz e atualmente, como guia de turismo, uso muito a voz também. Mais alguém? Rogério, Graça, Davidson. Graça, tá sem microfone. Você tá no celular? Põe o fone. Você tem fone, Graça? Vai tentando acertar aí, então. Eu vou ouvir o Davidson e o Rogério. Não sei se o Rogério pegou a pergunta, Rogério, mas a gente está comentando aqui quem já foi no fonoaudiólogo ou já fez alguma coisa de técnica vocal. É isso, né, Tacna? Isso. Qual o interesse também na oficina? O que você espera da oficina, né? Como eu expliquei, na verdade, a fala de vocês me faz entender um pouco vocês e ver como que eu posso conduzir e ajudar nas expectativas de vocês. Pode ler o chat. Aqui. O Rogério falou que está meio perdido. E a Graça falou que meu microfone está desativado e não estou conseguindo abrir. Vou deixar assim para não ficar saindo e entrando. E o objetivo dela aqui na oficina é fortalecer a voz. E o Rogério? E a Lu avisou que o Ju chegou e está tomando café. Ótimo. Pede para ele tomar café do ladinho aí, para já ir ouvindo. E o Rogério, que está perdido? Eu vi, Davidson falou que... O Davidson falou acima, vamos ver o que... o Davidson falou que já fez teatro amador, aprendeu algumas técnicas de aquecimento vocal, mas nada demais. Sendo professor, porém, trata-se de sobrevivência, cuidar da voz. Exatamente. Deixa eu te ouvir, Rogério. Isso, tem um Rogério aqui, ele está falando que já fui, ele falava pato ao invés de falar prato. Entrou mais porque tem interesse pelo projeto de teatro. Que bom, Rogério. Tem legal. Mais uma coisa aqui, ó. Que ótimo, não sabia, não. A Lu gostaria de ter técnicas na área de locução e ela tem um programa de rádio. Graça disse que a voz dela está sem potência, às vezes falha e fica muito rouca. Trabalha com grupos. Graça, eu acho que a Graça tem uma fenda, você não tinha? Uma fenda, você tratava com fonoaudiólogo?
Você já foi ver por que sua voz é assim? Deixa eu explicar por quê. Tem uma diferença entre um trabalho feito pela fonoaudiologia na nossa voz e um trabalho feito em teatro. Então, eu estou no lugar do teatro. Então, no teatro, a gente tem um conhecimento do nosso aparelho, nosso aparelho vocal e nosso sistema fonador, e aí a gente tem um domínio dele, entende um pouco ele para aprender a cuidar e a trabalhar com ele. E também para fazer algumas manobras, principalmente no caso do teatro, mas eu acho que o exercício que eu deixei um pouquinho daqui a pouco, ele tem a ver também com o professor. Mas é utilizado em teatro, mas ele dá uma dominância de espaço. Assim, o meu corpo no espaço, minha voz no espaço. E fazer esse exercício, ele dá essa dominância. Por que eu estou falando isso? Porque o meu lugar não é, assim, tem qualquer questão que seja mais ligada à fonoaudiologia, por exemplo, troca de letras, algum problema nas pregas vocais, alguma dificuldade que precise de uma consulta médica, eu recomendaria que fosse consultar um fonoaudiologista, porque não está no meu local de trabalho. Então, assim, o meu local de trabalho vai ser mais como que a gente entende a fonação e como que a gente usa ela ao nosso favor e cuida dela, né? E trabalha com esse som no espaço, que tem a ver com o trabalho em teatro e tem a ver com o trabalho do professor, que trabalha com isso no espaço. Então, eu vou dividir em 3 momentos aqui o nosso momento juntos aqui na oficina. Eu vou dividir em 3 momentos. Esse primeiro momento, eu vou explicar mais ou menos como funciona, tá? Mais ou menos como funciona assim o nosso sistema fonador, para eu poder depois falar sobre cada um, porque aí quando a gente for fazer os exercícios, que são no segundo momento, a gente já vai entender o que está acontecendo. Então, aprendendo, lembrando, né, porque eu não sei o quanto cada um de vocês já teve alguma intimidade, ou já estudou, ou já prestou atenção. Às vezes a gente sabe muita coisa só de ser curioso mesmo. Muita coisa eu aprendi assim na minha vida porque eu gostava de um assunto e eu ia entrando nesse assunto. Às vezes não, às vezes vocês podem ter feito um curso, enfim, de qualquer forma, a gente conhecendo o nosso aparelho fonador, a gente vai aprendendo. Na hora que a gente fizer o aquecimento, a gente já sabe o que está acontecendo na gente. E aí a gente controla melhor isso. E a gente grava também. Então, assim, que bom, agora eu aprendi a fazer dessa forma. Então, quando eu precisar fazer um aquecimento vocal, numa próxima oportunidade, eu faço um aquecimento vocal, organizo minha voz, preparo minha voz, cuido de algumas coisas que são desnecessárias, cuido para que eu não utilize a forma de forma desnecessária. Às vezes a gente faz muito mais do que deveria fazer, de acordo com cada situação. E é isso. Então, esse primeiro momento vai ser, tá sendo assim, essa explicação. O primeiro momento é justamente a gente entender como funciona o aparelho fonador, tá? O segundo momento são alguns exercícios, são exercícios de aquecimento, e cada um deles é dividido, né? Tem o exercício de respiração, tem o exercício de ressonância, tem o exercício de emissão vocal, projeção pelo espaço. Para isso, a gente precisa entender o espaço para projetar o som da nossa voz no espaço. E no momento final, a gente vai aplicar isso à prática da frase, da voz falada. Quando não é só um pequeno exercício, quando a gente começa a utilizar frases. E como que a gente tem o domínio desse espaço, dessas frases no espaço. E aí ele serve tanto para o teatro quanto para quem é professor, né? Então, é mais ou menos esses 3 momentos, tá? Então, para a gente passar para o próximo slide, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte. Vocês sabem como... para quem chegou depois, eu estou pedindo para deixar a câmera aberta, na medida do possível, e para que eu ouça a voz de vocês, que façam perguntas com a voz. Pode até deixar o microfone desligado e a câmera aberta. E quando vocês forem falar, vocês abrem o microfone e falam, porque eu preciso ver como que vocês vão articular as palavras de vocês, a boca, né? Como que a gente vai fazer o exercício. E também preciso ouvir a voz de vocês para saber como ela funciona na vida, no espaço, né? Algumas pessoas falam muito rápido, algumas pessoas têm problema de articulação, elas engolem as palavras, né? E assim em diante.
E aí ia perguntar a vocês, né? Espero que todos estejam com sua garrafinha de água, porque primeiro sou eu que estou falando sem parar, mas daqui a pouquinho a gente começa a usar a nossa voz, tá? Vocês sabem me dizer como a palavra é formada? Como que a gente consegue essa proeza como ser humano? Como a palavra é formada? Como que ela sai? Eu consigo articular e produzir uma frase? Vocês sabem como funciona esse funcionamento no nosso corpo? Alguém arriscaria dizer algumas palavras sobre isso? Não precisa acertar, vocês podem ir chutando aí, a gente chegando em algum lugar. Olha, pelo que eu me lembro, era algo sobre... Eu vi um negócio das vogais que tinha a ver com tipo, com a abertura da boca, sabe? Que eu me lembro era isso. O que mais? Vogais, abertura da boca. Como a gente consegue lidar com a complexidade que é a criação de palavras e emissão sonora da nossa voz para a comunicação? Todo mundo pode opinar, gente. Professor, mediador, todo mundo. Vamos conversar sobre voz aqui. Acho que tem uma questão da respiração também, né, Tacna? De como você vai projetar essa voz pensando esse ar que está saindo, né, do corpo. Então, pensar esse ar, acho que tem a ver também com essa ideia de projeção da voz. E eu não sei se tem a ver também com como você usa o tom da voz adequado, assim, para determinados tipos de projeções que você quer fazer, enfim. Mas eu penso que o tom tem muito a ver também com esse cuidado, né? Porque a gente tem um tipo de voz, né? Então, você forçar um outro tipo, às vezes, não sei. Aí, a especulação minha mesmo pode te fazer prejudicar a voz. Mais alguma coisa? Alguém? Porque tem toda uma estrutura trabalhando para formar as palavras que a gente fala. Então, se a gente for pensar da nossa estrutura, né, física, que partes a gente usa para que essa voz saia? Pode ir chutando palavras, chutando... Que parte da nossa estrutura física são utilizadas para que a gente consiga produzir palavras e falar? Já me falaram respiração, né? Emissão sonora. As cordas vocais. As cordas vocais ou A pregas língua. vocais. Ah, peraí, que tem gente no chat falando e eu tô perdendo. Diafragma. Aí a galera do canto já tá... Não se preocupem que eu vou explicar o que é cada coisa, tá? Há uma coisa que eu ia falar para vocês quando eu perguntei o que traz vocês aqui, qual a experiência de vocês, não só é uma questão da diferença entre o trabalho de voz no teatro e o trabalho de voz na fonoaudiologia. Tem essa diferença, mas também tem uma outra coisa. A nossa oficina, ela é uma oficina de voz falada. Ela não tem relações com o canto. Então, a preparação para o canto, muitos dos aquecimentos, eles são semelhantes. Mas a preparação para o canto, ela não é igual à preparação da voz falada. O canto, ele vai num outro lugar, né? Ele passa pelo nosso cérebro por um outro lugar, e ele é produzido de outra forma, ele é completamente diferente, apesar da gente também usar a articulação das palavras, né, no canto, mas a forma de produção sonora, ela é muito diferente. Então, a gente não vai abordar isso aqui, eu não tenho domínio, eu não sou da música, não trabalho com canto, mas a gente vai falar, os aquecimentos são para voz falada, e vocês vão ver que tem muitas semelhanças também. Legal, eu gostei de saber, Rogério, dessa questão da loção, aí você já falou também umas palavras interessantes. Olha só, a gente tem várias, da respiração que vocês já falaram, a gente tem, principalmente, a respiração a gente logo pensa, pulmão, né? Então, tudo bem, o pulmão faz parte do sistema respiratório. Então, a gente tem a traqueia, por onde vem o ar, e ele sai, tem duas formas dele sair, né? Graças a divina produção do nosso corpo humano aí, celestial,
porque senão a gente morreria muito mais fácil se a gente não tivesse 2 locais de saída de ar. Tá de boca fechada, sai pelo nariz, tá de nariz entupido, sai pela boca. Pelo menos a gente tem mais chances de sobreviver. Mas a gente tem esses 2 locais aqui onde a gente tem a emissão da nossa respiração. Então, a gente respira, inspira e expira. O nariz, ele é apenas um condutor, ele não produz respiração, ele é um condutor. Então, ele, teoricamente, ele faz mais parte da produção de articulação, porque ele faz diferença na hora que vai sair o som. Então, ele é muito mais parte do sistema de articulação, mais do que o respiratório. O respiratório realmente é o pulmão, né? E as bases do pulmão que tem a costela. Eu já vou mostrar com mais detalhes para vocês. E então, vamos lá. A parte da respiração, ela faz parte da emissão vocal. As pregas vocais, o que são as pregas vocais, gente? A gente tem aqui o esôfago, né, e a laringe, passando no mesmo lugar aqui no nosso pescoço. O esôfago vai lá para o pulmão, a laringe é onde produz a voz, e aqui, a faringe vai para o pulmão, o esôfago está aqui onde produz a voz, tá? E a faringe e a laringe, desculpa, gente. A faringe, ela tem a ver com o ar que vai para o pulmão. A laringe é onde produz a voz, tá? É isso. E aí eles vão, em determinados momentos eles estão juntos, em outro determinado momento eles se separam. Então, vai o ar, respiração para o pulmão e por onde passa o nosso alimento para o estômago, né? Só que aqui, nessa região aqui, eles passam pelo mesmo local. Tanto o ar quanto o alimento que a gente come, pelo mesmo local. Só que na hora que ele se divide assim, e eu vou explicar mais na frente, a parte que vai para o pulmão, ela se fecha. É como se fizesse assim, ó, a comida vai passar, ela faz isso aqui, fecha a passagem para o pulmão e passa e desce para o estômago. Então, as pregas vocais, elas ficam aqui no meio da nossa laringe. E o que elas são? Elas são por onde o som sai, só que ela é móvel. Ela abre e fecha para o som sair, e é por isso que se formam os sons, porque senão eles seriam apenas ar saindo. Se eu não movimento a minha laringe, eu só faço emissão de ar. Para eu fazer som, eu preciso fazer a. E para eu produzir um a, eu preciso que as minhas pregas vocais trabalhem. E como isso funciona? Imagina que tem ali uma bexiga de gás que a gente enche, e aí a gente está com a bexiga de gás cheia de ar, e a gente puxa aquela pontinha dela e começa a sair aquele barulhinho. Quem nunca fez isso, né? Criança e adulto também. Faz aquele... Né? Já viram? É muito parecido com as nossas pregas vocais. Eles são um sistema muscular que, quando é esticado, sai o ar com ele esticado, é o som agudo, e quando ele abre mais, é o som mais grave. É o mesmo processo da bexiga. A diferença é que o nosso só funciona se tiver umedecido, porque é uma mucosa. Por isso que a gente engole saliva e por isso que a gente vai bebendo água durante a oficina. Menos a pessoa que faz a oficina, que não consegue beber água porque não para de falar. Aí a gente precisa também, sendo mais objetiva para a gente poder caminhar, a gente tem dentes, língua e a estrutura do nosso palato, que é o céu da boca. Não, tudo bem, tranquilo, quem tiver com a net ruim. Vai tentando aí. Dente, por que dente? Por que o dente faz parte da formação da minha palavra? Eu já consigo sair com o som a partir das minhas pregas vocais. É ele que faz o som, produz o som. Senão seria só ar saindo. Aí, quando ele chega aqui na minha boca, eu preciso falar. Para falar, eu preciso usar a língua. E a língua se movimenta, ela é um dos músculos que mais se movimentam do nosso corpo. Ela se movimenta o dia inteiro, sem parar, nas mais diversas posições que vocês podem imaginar. Porque a gente forma, se a gente for falar, por exemplo, falem nesse momento o nome completo de vocês. Tacna Mendonça Formagine. Vocês conseguiram perceber a língua de vocês como abriu, fechou, subiu, pegou, fazer, foi lá em cima? Conseguiram perceber isso? Falem de novo o nome completo de vocês. Tacna Mendonça Formagine.
Perceberam? Como a língua, é ela que vai fazer isso. Agora, se não tiver os nossos dentes, a língua não consegue fazer isso. Porque ela precisa do dente para ela lapele. Quantas vezes a língua toca no dente de vocês quando vocês falam o nome completo de vocês? Fala novamente. Perceberam? Então, quando a gente tem, dependendo da forma, do nosso formato anatômico dos nossos dentes, a nossa voz tem uma característica vocal. Então, as características de cada voz, de cada pessoa, ela é anatômica, porque nós não somos iguais, cada um é uma pessoa. Então, como exatamente, quem não tem os dentes, e isso acontece, vocês já devem ter visto algum vídeo ou conhecer alguém que possa já, por alguma razão, já ter perdido os dentes, e você tem o caso do Fred Mercury também, que eu já vou falar. Se você não tem os dentes, tenta imaginar você faz assim, e tem a falar sem os dentes. Os dentes são fundamentais para a gente conseguir formar sílabas, letras. Sem o dente, a minha língua também não consegue nada. Céu da boca, lá no alto, a gente também precisa dessa cavidade para o som se formar aqui dentro. É como se ele fizesse um eco, tá? E ele faz a língua também movimentar e bater. Articulação. Porque a gente tem o nosso crânio e a única parte móvel dos ossos do nosso crânio é a mandíbula. Todo o osso do crânio é inteirinho, um só. O único osso móvel do crânio é a mandíbula. Enquanto a gente fala, a mandíbula está lá, se exercitando. Nossa língua está se exercitando, a gente está falando o tempo todo. E respiração também faz parte do nosso sistema fonador. A respiração, a respiração no nariz. Porque a respiração, ela está tanto aqui, quanto quando a gente pega o ar, né, para a gente poder ter material para trabalhar, o nosso ar é o nosso material para trabalhar, porque é ele que vai produzir o som aqui nas pregas vocais. Então, a gente tem o ar, pregas vocais, e ele vai sair. Só que ele sai ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Porque enquanto a gente fala, ele poupa a gente de não ficar sem ar, porque ele está funcionando. E aí, quando a gente fica gripado e o nosso nariz para de sair ar, a nossa voz muda completamente. Estou com sinusite, estou gripada. Olha, mudou completamente, porque eu já não tenho mais 2 espaços para sair o ar, o som da minha palavra, né? Então, isso aqui faz totalmente a diferença. E outra coisa que está presente, acho que eu não esqueci nenhuma, mas outra coisa que está presente também são os nossos lábios. Os lábios são fundamentais, porque eles é que fazem maravilha. Língua, dente, lábio. Sem o lábio, a gente não consegue produzir as sílabas e as palavras. Então, a gente tem um complexo sistema funcionando para que a gente possa formar palavras. E a gente tem também as áreas de ressonância, porque a gente produz palavras, mas para que elas façam sentido no espaço, para que elas sejam altas e elas apareçam no espaço, a gente precisa de ressonância. O que é ressonância? Ressonância é quando a gente tem, por exemplo, um tambor, se a gente for ver um tambor musical, ele tem o couro na parte de cima e uma caixa de madeira embaixo. A gente bate o couro e ele vibra e usa todo aquele espaço que tem embaixo para amplificar o som. Então, a ressonância, as nossas caixas de ressonância, elas servem para amplificar o som. E onde que a gente tem caixa de ressonância? A primeira delas e maior é onde ficam os pulmões. Porque é o espaço dentro da gente, quando a gente vai boiar na água, a gente enche o pulmão, né? Porque aí com o ar a gente consegue boiar na água, para quem consegue fazer isso. Então, a gente tem espaço aqui dentro, oco, digamos assim. Não é todo preenchido por órgãos, sangue, células, etc. A gente tem espaços ocos também. Então, a gente inspira, tem som aqui dentro. Espaço aqui dentro. Nessa área aqui da boca, onde tem o céu da nossa boca, espaço. Eu fecho a boca, mas eu tenho espaço lá dentro, onde o som repercute. E também tem um espaço nessa região aqui, ó, dos seios paranasais, que é aqui e aqui. Vocês estão ouvindo barulho aqui?
Vou colocar o fone e ver se fica melhor para vocês. Calma aí. Mas não está atrapalhando, não, Tacna. Até já parou. Talvez o fone direcione mais. Quando a gente fica com sinusite, é porque as nossas cavidades que tem aqui, ó, elas se enchem, elas ficam inflamadas e acabam se enchendo de catarro. Então, significa o quê? Que a gente tem uma área esponjosa aqui, nesse local. E ela também é ressonância. E aí, como que eu vou utilizar a ressonância? Como que eu vou utilizar a ressonância Estão me ouvindo melhor agora com fone? Ficou um pouco mais fechado a minha voz? Melhorou? Mais ou menos? Tá a mesma coisa. Não estava ruim antes também, não. Mas tá bom agora. Se for possível ouvir, já ajuda. Então, essa ressonância, ela vai amplificar a nossa voz. Então, sabendo utilizar a ressonância do nosso corpo, do nosso espaço, a gente consegue expandir a voz para o ambiente em que a gente está. Tudo isso, gente, tem exercícios. A gente tem exercícios de articulação, exercícios de respiração, exercícios de ressonância, exercícios de projeção vocal. E a projeção vocal, ela vem lá de baixo, onde fica o nosso diafragma, né? Que o Rogério lembrou a gente. O diafragma, ele é... Eu vou mostrar agora para vocês, é o próximo slide aqui. Olha aqui como eu avisei vocês, a gente fazendo um corte lateral da cabeça, olha só. Lábios. Vocês veem meu mouse mexendo? Sim, a gente vê sim. Ah, tá, eu só ouço, porque eu mudei de página. Os lábios, dentes, a língua, que vai até lá embaixo, tá? O céu da nossa boca, que tem um nome, que chama palato. E a gente tem palato duro e lá atrás o palato mole. Pega a pontinha da língua de vocês e sente o céu da boca de vocês como ele é duro. Agora tenta passar a língua até você encontrar o fundo do céu da sua boca, que é o palato mole. Observa como ele é mole. Perceberam? Como lá no final é mole? Alguém fala sim, porque eu estou em outra página. Sim. Obrigada. Tá, já tem uma pergunta aqui. Você quer que eu faça? Pode ler. Pode falar para mim. Perguntando assim, a timidez interfere na potência ou ganho da voz? Quem está perguntando é o Juliano. Sim, interfere. Por isso que você vai fazer teatro com a gente. Tô brincando. Interfere por quê? Porque eu ainda ia chegar lá, mas a questão da projeção, muitas vezes, quando a gente quer falar, não é só falar, e não é só fazer ressonância. A projetar é você enviar para onde você deseja a voz. Para onde eu vou enviar a voz? A gente vai falar um pouquinho na frente, daqui a pouquinho. Mas quando eu projeto, significa que eu estou enviando a voz para algum lugar escolhido por mim, e eu tenho que ter noção de lugar é esse. Agora, se eu sou tímido, fica mais difícil, primeiro, para que eu possa ressonância e ampliar minha voz, e fica mais difícil para que eu jogue a minha voz. Por isso que os exercícios são tão importantes, e por isso que eu falo que o teatro é tão importante, porque o teatro, eu não tô, quando eu defendo isso, eu não estou nem defendendo, façam teatro para ser atores, para apresentar peças. O lugar do teatro está em tantos outros lugares, né? Dentro do teatro, a gente entende o nosso corpo no espaço, como que ele se coloca, a nossa voz, a nossa criação instantânea, né? A nossa solução de problemas imediatos em improvisação, solução de problemas em equipe, porque a gente precisa de um do outro para poder resolver um problema naquele momento. A gente entende o contexto da equipe e de que eu conto com você, você conta comigo e a gente juntos vai fazer algo. A gente se desmonta da nossa máscara social um pouco para poder ser quem a gente é. E a gente pratica exercícios e jogos teatrais que não são ao contrário do que muita gente pensa, né? Que de outras experiências
que às vezes não são tão legais, elas não são assim, ó, você vai ficar exposto em exposição e vai ter que falar lá na frente passando vergonha. Não é isso que o teatro é. Então, o teatro é a gente junto chegar a alguma coisa. E lá a gente vai falando junto, todo mundo resolvendo junto, então a frase é colocada, e isso ajuda na timidez, nesse sentido, porque você está ali junto com todo mundo e de repente você propõe alguma coisa, você fala alguma coisa e daqui a pouco você já está jogando no espaço a tua voz. Você está falando e você fala e a gente fala, joga ali a tua voz, aí você joga e de repente você já está fazendo, porque um não está julgando o outro, né? A gente está dentro de um espaço se entendendo naquele espaço. E isso serve para nosso estar no mundo, não para ser teatro, não é um curso para formar atores. Fazer teatro faz parte da nossa formação humana, né? Então, por isso que é tão importante. E aí a timidez influencia sim, mas aí é só uma questão de exercício, porque hoje começar uma oficina para a gente entender o funcionamento das coisas e como que eu posso me ajudar, né, na minha prática vocal, cada um ajudar a si mesmo. Independente disso, são propostas de exercícios para ser levadas para a vida. Então, assim, eu aprendi um aquecimento, eu vou passar a fazer esse aquecimento. Então, assim, eu trabalho com rádio. Um pouquinho antes de locução, um pouquinho antes eu vou preparar minha voz. Eu sei que naquele dia eu não vou fazer tais coisas com a minha voz. Ou então eu vou beber uma água, comer uma maçã, que a maçã limpa, hidrata e ainda deixa tudo limpo. Né, eu vou evitar tomar leite, porque o leite ele traz mucosa, e a mucosa vai acabar fazendo aqueles pigarros chatos. Pode continuar fazendo, tá? Eu vou seguir aqui. Qualquer pergunta em qualquer tempo, tá? Aí aqui, quando a gente engole, aqui vai ficando no palato mole, onde tem a úvula, que é a nossa famosa campainha. Quando ela percebe que está descendo o alimento, ela puxa a campainha do palato mole e ele amplia. Ele aumenta, ele vai para cima, para o alto, tanto que quando a gente vai ver se a nossa garganta está inflamada, a gente abre a boca e tem que ampliar lá atrás, fazer uma ampliação, senão a gente não consegue ver a garganta. Então, a úvula, ela serve, a nossa campainha serve para isso. Tocou o alimento lá, ela amplia para cima e ajuda nosso alimento a descer sem subir, fazendo aquela coisa que às vezes a comida sobe, né? Se a gente está fazendo tudo errado, a comida sobe para o nosso nariz, né? Quem nunca passou por isso na infância, né, gente? E aqui, quando vai descer o alimento também, a gente vai ter o mesmo, olha só, é o mesmo canal que o alimento desce que a respiração desce. Esse canal aqui, ó, nesse momento, ele é o mesmo. Só que quando ele desce aqui para baixo, ele vai para os pulmões aqui, o ar, ó, tô respirando, minha boca tá fechada, eu só tô respirando, como vocês provavelmente estão agora. Boca fechada, respirando. O ar entra, vem, vai para os pulmões. Aí daqui a pouco você vai beber um gole d'água. Você vai abrir a boca, a água vai entrar por aqui e vai descer, só que para o esôfago. Ela não pode entrar aqui. Mas aí como é que a gente faz para ela não entrar nos pulmões? Porque isso aqui, ó, essa epiglote é uma válvula que funciona quando algo vem deste lugar aqui que é a boca. Então você vai engolir um alimento, quando ele toca aqui, a válvula desce, tampa esse espaço aqui, eu não consigo fazer essa animação agora, mas acho que dá para vocês imaginarem. Ela tampa esse espaço e o alimento desce diretamente no esôfago. Essa é a proteção do pulmão. Agora, se você fala sem parar, enquanto bebe, enquanto come, tudo junto, o que vai acontecer? Aqui vai ter que todo mundo fazer um trabalho alucinado para conseguir cumprir aí a nossa irresponsabilidade de beber, comer e falar ao mesmo tempo. Então, pode haver falhas. Qual é a falha? Não deu tempo de falar, porque quando você fala e respira, essa glote fica desesperada aqui, tentando impedir a entrada da comida no pulmão. Em algum momento ela pode falhar. E aí entrou um arroz, entrou água, entrou um suco. O que acontece quando isso acontece? Vocês podem até me dizer, né? Dá aquele desespero de tossir, porque qualquer organismo estranho no pulmão, ele pode gerar uma infecção. O engasgo, exatamente. Caiu qualquer líquido, pedacinho de comida, caiu para o pulmão, o corpo imediatamente se desespera em tossir e botar para fora esse corpo estranho. Porque não pode ter um corpo estranho no pulmão. Quando entra, tem que ir para o médico para tentar ver uma forma de tirar, e às vezes da infecção.
a infecção pode aumentar, não pode ter. Mas o corpo cuida disso, naturalmente. Mas a gente, como é muito, né, a gente às vezes não cuida direito, acaba fazendo as coisas de forma muito rápida e acaba engasgando. E aí o corpo fica, a gente fica igual um desesperado, chora, porque é o corpo falando, sai daqui. Não importa se você vai tossir até doer, mas esse corpo estranho não pode ficar no pulmão. Então, é por isso que a gente engasga e tem essa reação, é para tirar mesmo e conseguir se livrar. E aprender, né, a tentar fazer uma coisa de cada vez. Porque quando a gente bebe, a gente não respira. Vocês já perceberam isso? Que enquanto a gente bebe, a gente não consegue respirar? Porque a úvula está fechada, porque a epiglote está fechada. Vai entrar água, não entra ar. Então, você só consegue beber o tempo suficiente de você ficar sem respirar. Depois volta. Aí tá bem. Então, eu já falei dessa parte aqui. Então, a gente tem aqui na parte superior articulação, tudo que articula as nossas palavras, né? A ressonância e fonação, ela vem muito daqui, porque aqui tem as pregas vocais, onde se formam os sons. E os sons se formam aqui, mas eles se transformam em frases e palavras aqui na boca, que é onde tem os dentes, a língua, o lábio. Aqui que a gente forma as palavras. Na prega vocal, a gente forma os sons. E a respiração, que faz parte principal. Mas e o diafragma, gente? Lá embaixo, vocês percebem o diafragma? Lá embaixo do pulmão? Então, deixa eu voltar para a carinha de vocês aqui. É muita tristeza voltar e ter uma carinha só a Francine. Mas tudo bem. Viu, Francine? Mas a gente está vendo, a gente está vendo. O pessoal está comentando aqui no chat algumas coisas. Quando você falou de quando entra um objeto estranho, o pessoal comentou, engasga. Tal. O engasgo eu vi. Mas o pessoal está atento aqui. Mas eu fico... mas eu gosto de ver vocês, não adianta, gente. E não é toda aula, não, sabe? Quando é uma aula mais expositiva, mas quando eu vejo... vocês estão falando, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma voz diferente, isso faz tanta diferença quando a gente está falando de oficina de voz. Eu ia falar o quê? Por que eu voltei aqui? Do diafragma. Eu estava falando do diafragma. Então, lá embaixo do pulmão, existe um músculo chamado diafragma, que ele não é um músculo grosso, ele é um músculo muito semelhante a um bife. Ele é um músculo fino e comprido. Imagina uma panqueca mole, assim, uma panqueca. Oi, Matheus Campista. Fala oi para mim. Oi. Oi, meu amor. Que bom te receber aqui. Que felicidade de estar aqui hoje. Matheus Campista, meu aluno da licenciatura em Teatro e Campos, encontrou a minha oficina e está por aqui. O idioma, nosso timbre de voz muda. Porque a gente já tem um processo de fonação que a gente aprende da nossa infância. Né? Desde a nossa infância, a gente aprende a falar de acordo com o que a gente ouve dos nossos responsáveis. Né? Porque eu falo responsáveis porque nem sempre é a mãe ou o pai que são as pessoas alfabetizadoras, né? Tem casos e casos. Então, assim, como a gente ouve eu falar, então, se uma criança nasceu na França e foi adotada e foi criada na Grécia, ela vai ter o sotaque exatamente a forma de falar da Grécia, porque é como a gente ouve. A gente manifesta como nós ouvimos. Embora a língua portuguesa ela seja uma, né, para nós, a língua formal, mas a forma como a gente vai aprendendo a falar, né, utilizando esses fonemas, elas dependem muito de onde vem. Então, por isso que quando a gente vai falar uma outra língua, a gente está tentando buscar uma forma que é da cultura deles de falar, né? Primeiro da língua deles, que não é a nossa, segundo da cultura deles, que tem a ver muito com voz. Né? Se no Brasil a gente percebe a musicalidade na fala de uma região para outra, que muda completamente, imagina quando é uma outra língua. Então, tem a ver com isso. Voltando aqui, não, eu ia falar mais alguma coisa sobre essa questão da nossa forma de falar, mas depois eu lembro. Aí o diafragma, gente, ele é esse músculo que fica debaixo do pulmão.
E ele é um músculo elástico. Então, quando a gente inspira, falando de diafragma, eu vou falar também da costela, tá? Se vocês colocarem as mãos aqui, vocês vão perceber que as costelas de vocês, elas vêm lá dos fundos e elas se juntam aqui na frente, né? Imagina que as costelas são os meus dedos aqui, ó. Eles se juntam aqui na frente. Quando você começa a sentir a tua costela descendo, em algum momento ela vai abrir. Percebam. A costela, ela se junta daqui de cima, aqui. Ela não é um osso só, tá, gente? Elas são ossos que se unem. Eles se unem aqui. Mas quando ela chega aqui embaixo, se você for acompanhar com seus dedos, você vai ver que a costela de baixo, ela separada, ela fica assim, ó. A do alto ela é colada e as de baixo são separadas. Vocês sabem por quê? Bom, em primeiro lugar, a costela serve para proteger os nossos órgãos vitais. Tá? Eles são ossos que protegem nossos órgãos vitais. Eu posso cair, pode acontecer alguma coisa, mas meu coração, meu pulmão estão protegidos pelos meus ossos. Mas vocês sabem me dizer por que a final aqui da nossa costela ela é aberta? Alguém chuta a razão? Matheus, pode abrir a câmera, viu? Você é do teatro, você vai abrir a câmera. Se movem, elas se movem sim. Rogério perguntou se elas se movem. Seria por conta da expansão desses órgãos? Quais? Qual? Por exemplo, Eu tô lendo, tá? Vocês estão colocando, eu tô lendo ali. Fala, o Matheus. próprio diafragma e o próprio pulmão também, né? Ele precisa de ter esse espaço, e o diafragma também ele precisa se movimentar, porque logo abaixo ficaria já o estômago, o intestino, o fígado e todos os outros. Mas não é o diafragma, é o pulmão. Quando você inspira, presta atenção, coloquem as mãos de vocês abaixo aqui, ó. Quando você inspira, a costela abre. Quando você expira, a costela retorna. Inspira, encheu o pulmão. Ela abre. Expirou, fechou, relaxou. Inspirou, a costela abriu. Expirou, a costela voltou para o local dela. Tá? E assim ela fica relaxada. O diafragma, ele faz um sentido contrário. O diafragma, ele é o músculo que sustenta o pulmão. É como se ele fosse assim, a almofadinha do pulmão. Deixa eu voltar aqui para mim. Tem uma almofadinha ali, ó. O pulmão está em cima. São 2 pulmões, mas eu só tenho 2 mãos, então eu não consigo botar os 2 pulmões aqui em cima. Mas imaginem que o pulmão esquerdo, o pulmão direito, isso aqui, ó. Então, aqui, o diafragma está aqui embaixo. Ele é um músculo elástico. Então, quando o pulmão se expande, ele leva o diafragma lá para baixo. Quando o pulmão volta, o diafragma volta para o lugar. O pulmão expande, o diafragma vai lá para baixo. Só que qual é a natureza tanto da costela quanto do diafragma? É a posição relaxada. Diafragma relaxado, costela relaxada. Então, quando eu encho meu pulmão de ar, a costela segura a onda. Mas o diafragma, como ele é mais elástico, ele quer voltar. Então, ele amplia. E se você ficar, vou segurar minha respiração. Mantém o pulmão cheio. O diafragma está lá, vamos voltar, gente? Ele está elástico lá, pedindo, vamos voltar? Ele quer voltar. E aí ele vai, você vai ficar um tempo. Então tem o fôlego, mas não é só o fôlego, é toda uma estrutura. Então, a gente tem exercícios para fortalecer o diafragma também. O diafragma é uma musculatura que vai, na hora da emissão do ar, ele vai fazer o ar, ele vai dar o impulso para o ar ir com força. Então, o diafragma é o nosso impulsionador do ar que vai virar som, que vai virar palavra. O diafragma é aquele que vai jogar a fala no espaço. Liberar o diafragma para cantar. Para o diafragma não ficar forçando e tentando voltar, né? Isso, na hora de começar os exercícios, eu ia dar essa orientação. Quem falou foi a Lu? Eu não dei essa orientação ainda porque a gente não começou a fazer exercícios práticos. Então, a gente precisa sentar corretamente, mas eu vou chegar nesse lugar.
Então é isso, gente. A gente já entendeu o funcionamento aqui, diafragma, que joga o pulmão, que tem o ar, que vai poder. Quanto mais a gente às vezes, o pulmão, ele não precisa utilizar o ar dele só para uma palavra, uma frase. Às vezes a gente tem um texto longo para falar e a gente precisa de ar, para que a gente não perca no meio do sentido. Vocês já viram? Até às vezes alguns jornalistas estão falando uma frase muito longa e aí eles param e retomam para voltar. No canto, e eu não sou da área de canto, só dou umas bitucadas aqui. No canto, existe o lugar correto de respirar. Para quem canta, sabe que vai ficar. Tem a hora de respirar. Se você não respira na hora correta, você vai destruir a frase seguinte, porque depois não tem onde entrar a respiração. E aí você vai ter que cortar a linha do teu canto. Então, não dá certo. Então, tem o lugar certo. Mas para quem fala, no caso da voz falada, a gente nem pensa nisso. A gente não pensa, eu tenho que respirar em algum momento. Qual é o momento melhor? No caso de quem faz teatro, ele vai ter que estudar isso. Porque como ele estuda um texto, e ele vai falar, ele tem que saber. Às vezes o texto ele é um texto psicologicamente muito intenso. Então a pessoa vai lá e vai falar assim, porque você não sei o que, não sei o que, parará, 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 eu nunca mais vi isso, eu nunca mais, não sei, papapá. Você vai falar. E se você não respirar, então no estudo você vai saber onde você respirar. Parará, 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 e parará, parará, parará. Tem a hora de respirar. Para o ator é possível, mas para quem é professor, é tudo improviso. O professor, ele está lá falando, é tudo improviso, mas se a gente começa a ter consciência, a gente começa a se organizar melhor. Eu preciso respirar, eu não posso só falar, eu preciso respirar. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, e a gente já está daqui a pouco entrando. Eu peguei um curso, gente, de 4 meses e transferi para uma aula com pequenos exemplos de cada coisa. Então, é tudo muito rapidinho mesmo que eu estou passando aqui, ó. Aqui Tacna, foi até bom você falar isso, porque assim, teoricamente a nossa oficina terminaria às 19h30, tem uns 10 minutos, mas acho que não tem problema a gente atrasar um pouco. Jura que não é 8? A próxima atividade, ela começa às 20 horas, então seria legal se pelo menos antes das 20 a gente acabar, para o pessoal que está inscrito na próxima, tá bom? Não quero. Engraçado, eu botei temos na minha cabeça uns que era 40 8. minutos, calma, temos uns 40 minutos ainda. Deixa eu pular essa parte aqui, então. Eu vou pular isso aqui. Mas achei importante a gente conhecer, tá? Essa é a nossa prega vocal famosa, bonita, linda, maravilhosa. Nosso corpo é muito interessante. Aqui tem um recorte, gente, como se recortasse o meu pescoço e a gente olhasse de cima, tá? Esse circular aqui, ó, é a laringe. Penedo tem umas coisas que às vezes entram uns bichos voadores aqui, mas eu vou fingir que eu sou super valente. Então, a prega vocal, ela fica fechando a laringe quando a gente está respirando. E ela abre quando a gente precisa formar o som. Tá? E aí, para vocês conseguem perceber que se eu cortar o meu pescoço ao meio, retirar minha cabeça fora, e vocês olharem por cima, esse aqui é a condução do duto. Deu para perceber essa parte? Aqui é a passagem de ar, tá? É quando tem inspiração e vem a passagem de ar. E quando tem a fonação, ele fecha e vibra. Não tem ele vibrando aqui, mas vocês vão ver ele vibrando já já. Eu vou colocar aqui só um segundinho. Tudo bem, eu já estou reorganizando na minha mente, tá bom? Tudo que eu mostro para minhas filhas que é dentro do corpo humano, elas ficam, meu Deus, que horror. Eu lembro que até hoje eu fiquei muito impressionada de ver como era o nosso olho sem as nossas pálpebras. Mas o nosso corpo é assim, só que algumas partes dele a gente não está acostumado a olhar.
Tô chegando, tá? Enquanto ele está compartilhando aqui, imagina que a prega vocal, enquanto vocês me olham, vocês estão vendo ela assim, né? Mas se eu virar para vocês olharem de cima, ela faz isso aqui, ó. Quando a gente emite o som. Isso seria aquela pontinha da bexiga, tá bom? Eu falei no início. Tem som. E é importante vocês ouvirem o som. Nós temos quatro cantores que se dispuseram Nós temos 4 cantores, vocês veem a imagem certinho, compartilhada? Uma soprano, uma contralto, um tenor e um barítono. Então, a soprano é a voz de cantora com a voz mais aguda. Normalmente, a soprano fica sempre à esquerda. A contralto é a voz feminina. Vocês me ouviram? Vocês estão me ouvindo? Sim, estava Vocês dando. ouviram falar da soprano? Eu esqueci de botar. Eu consegui tirar uma cigarra deste tamanho que estava cantando e voando em cima da minha cabeça. Joguei para fora da janela. Agora já está para eu. Então, aqui a soprano, né, na extrema esquerda, a contralto, que é a voz mais grave feminina, o tenor, que é a voz mais aguda masculina, e o barítono. Tem a voz grave masculina também, o baixo, que é uma voz muito difícil de achar, que é uma muito grave. É mais difícil da gente ver nos coros, porque é uma classificação vocal mais difícil de achar, mas o barítono também tem a voz grave. Então, eles se dispuseram a colocar aquela microcâmera que entrou pelo nariz deles e desceu até as pregas vocais para vocês verem as pregas vocais funcionando. A gente não está ouvindo, Tacna. A gente está vendo, mas não está dando para ouvir. Será que não é o fone? Dá uma olhadinha agora. Vê se vocês ouvem eles fazendo uma pigarreada para limpar a garganta. Eles fazem... Eu não estou conseguindo ouvir. Eles vão fazer aí. Então. Eles ainda vão fazer, só um minuto. Não tá dando para ouvir. Se tiver algum som, já não tem. Ouvir agora? Agora sim. Ótimo. Perceberam as pregas vocais de cada um? Tá? Elas estão sendo filmadas. Ó, respiraram.
Quem respira, abre completamente o espaço para entrar o ar. Observaram? É estranho, mas é bonito, né? Sim, eles devem ter se preparado antes, né? Eu vou passar alguns exemplos para vocês desses exercícios justamente, para que a gente não possa sair. Esse é o canal Ensino da Voz, e eu vou falar com vocês agora sobre um assunto que está gerando muitas dúvidas e que muitas pessoas estão. Vou falar com vocês, nesse microtempo aqui, como funciona cada exercício de respiração e ressonância, enfim. Vocês, pelo tempo, o que vocês acham? Eu mantenho uma aula expositiva ou eu peço para vocês experimentarem? A gente pode fazer uma aula expositiva para eu poder fechar as informações e a gente marcar um segundo momento para exercícios práticos, porque eu fiquei bem assustada agora com o avançar da hora. Ou vocês gostariam de testar algumas coisas? O que eu faço? Eu explico a vocês como... Tacna, eu gostaria de experimentar, fazer o exercício. Agora? Ah, não, você que sabe, então, se você achar que é melhor deixar para depois. Não, eu queria fazer agora. O negócio é o tempo da... Leva muito tempo? Acho que não. Vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar um exercício. Pode em 2 momentos, sim, porque a gente, cada coisinha dessa de exercício, a gente amplia, tá? E aqui é só uma oração. Então, a gente pode, sim, fazer um segundo momento para a gente possa aprofundar o que a gente entendeu hoje, tá? Então, vamos fazer primeiro um exercício de respiração. Eu vou tirar o meu fone, porque eu acho que a minha voz no espaço fica melhor. E a gente vai fazer o seguinte, vai observar nossa costela, colocar as mãos na nossa costela. Aí, em primeiro lugar, a gente vai sentar corretamente na cadeira. Quando a gente está sentado, já que tudo que a gente está fazendo tudo remotamente, tudo sentado, e as costas já não aguentam mais, e a gente não tem mais posição para ficar, porque isso está acontecendo comigo. A gente tem tendência a se jogar para trás, né? A gente tem tendência a se jogar para trás, ou então ficar assim, ou então ficar assim, ou então ficar assim. A gente não aguenta mais, então a nossa coluna fica assim, né? E aí, quando a gente senta numa cadeira inteira, vocês estão conseguindo me ver, a minha imagem? Quando a gente senta na cadeira inteira, a tendência é a gente ficar assim, ó. E quando a gente faz isso, o pulmão e tudo isso que a gente falou agora, eles ficam achatados. Agora, eu preciso ficar assim. Só que assim eu me canso muito. Então, o que eu faço? Não tem a beirinha da nossa cadeira? Quando a gente tem a nossa coluna, no final da coluna a gente tem o cóccix. O cóccix é o último ossinho aqui da nossa coluna.
Então, é ele que vai ficar lá na frente, ó, minha perna quase cai da cadeira, tá vendo, ó? A gente vai sentar lá na frente, e é o cóccix e os isquios, que são esses dois ossos que ficam aqui, dentro do nosso bumbum tem 2 ossos, um de cada lado. Eles é que vão ficar encostados na cadeira, onde tem aqui o nosso cóccix. O cóccix não fica encostado na cadeira, não, são os isquios, são esses dois. O pessoal está pedindo para você, se você puder fechar a apresentação, para eles poderem ver melhor o que você está mostrando com o corpo, porque acho que às vezes tem gente que acompanha pelo celular. Tem razão. Fixa a minha tela, então. Então, ó, a diferença de sentar para trás e ficar curvada faz toda a diferença quando eu sento na ponta da cadeira, que aí minha perna fica mais baixa, eu muitas vezes consigo colocar o pé no chão, principalmente para quem é baixinho, colocar o pé corretamente, e aí a minha chance de ficar curvada é muito menor, porque quando a minha perna vai para baixo, a minha coluna faz assim, automaticamente. Ó, quando eu estou sentada inteira, minha coluna fica torta. Quando eu estou sentada na beirinha da cadeira, minha coluna, ela naturalmente fica, e os ombros bem relaxados, bem soltos. Então, vamos sentar na beirinha da cadeira para a gente fazer os exercícios. E segura na costela, inspira pelo nariz e deixa essa costela encher. A gente vai fazer até 3 mentalmente e expirar o ar. Pode ser pela boca ou pelo nariz junto, pode ser, tá? Então, coloca a mão aqui na costela, inspira. 2, 3. Soltou, ok? Agora a gente vai fazer isso novamente, só que vai prestar atenção numa coisa. Eu não posso tensionar o meu ombro. Quando... obrigada, Francine. Vamos abrir a câmera. Queria muito ver vocês. Eu posso orientar. Posso falar assim, olha o seu ombro. Ingrid está colocando o ombro para cima. Sabe? É muito importante para eu olhar vocês. Então, todo mundo que puder, que estiver no local possível, abre a câmera para mim. Obrigada, Rogério. Abaixa um pouquinho o teu vídeo para eu conseguir ver essa parte do teu tórax. Valeu. Ó, mão aqui, então. Mais uma vez, a gente vai inspirar, vai ampliar a costela, só que dessa vez não vai tensionar o ombro. Porque tensionar o ombro é uma coisa que a gente faz diariamente e acaba com a gente. Então, músculos que não são necessários de ser utilizados de acordo com cada exercício. Esse músculo não é necessário ser utilizado nesse momento. Não tensionemos ele para o nosso bem. Então, só aqui, inspira. Percebe que se vocês estão tensionados ou não no ombro? Relaxa, expira. Nessa terceira respiração, vocês vão ampliar a costela e manter o máximo que vocês puderem. Não tem tempo para voltar. Na hora em que vocês acharem... beleza, Thiago. Na hora em que vocês acharem que vocês não têm mais fôlego, vocês precisam voltar, vocês vão fazer o exercício de soltar o ar, mas manter a costela aberta. Isso é um exercício. Tá? Então, sente. Quem já entendeu o processo da costela, não precisa mais ficar, deixa o braço relaxado, que agora vocês já estão observando a costela. Não tem necessidade de ficar o tempo todo segurando a costela, é só para vocês entenderem esse movimento dela. Já entendeu? Pode relaxar os braços, que é até melhor. Inspira, amplia o pulmão. Mantenha um pouquinho. Na hora que você quiser soltar, solta só o ar e mantenha a costela aberta. No tempo de vocês. E aí, o que a gente vai fazer? A última vez, esse exercício, e eu vou explicar por que a gente faz isso. Vou explicar antes para vocês fazerem essa última vez conscientes. Por que a gente faz esse exercício? Ele tem que ser contínuo. A aula de voz, gente, é um aquecimento. É igual treinamento de violão, treinamento de piano, treinamento de balé. Se você para, você vai perdendo tudo, né? Para quem trabalha com corpo, e no caso aqui voz é corpo e voz, eles estão integrados, é um treinamento.
Para quem quiser praticar realmente, não é uma oficina que vai resolver todos os problemas, é a gente periodicamente conseguir trabalhar com isso. Então, o que acontece? Quanto mais a gente... Tudo bem, Selma. Quanto mais... quem não está conseguindo ligar computador, não tem problema. Quanto mais a gente amplia a costela e acostuma ela a ficar aberta enquanto o nosso ar vai se esvaindo, mais é um exercício, como eu disse mais uma vez, mais ela vai se habituando a conseguir segurar o espaço de ressonância de vocês. A primeira vez ela vai voltar, na segunda vez ela vai voltar, na terceira vez ela vai voltar, e ela vai voltar muitas vezes. Mas quando o exercício ele é contínuo, ela já vai entendendo o processo de manter o ar lá dentro e ela está ampliada, que é o que os tenores fazem em canto. Eles têm isso. Então, a gente precisa aprender a guardar o ar para a gente poder emitir. Então, esses exercícios servem para isso, tá? A gente precisa também... Eu vou fazer mais um de respiração, que é... Vocês vão... Braços. Eu estou aqui, tá? Deu uma... Estão me vendo? Ó, braços, a gente vai abrir os braços, inspirando, abrindo os braços. Assim, ó, inspira. Até lá em cima. E aí você vai expirar, soltando os braços. Isso quando você inspira, você tensionou tudo. E o seu braço aberto ajuda a ampliar a sua caixa torácica. Inspirou, tensionou tudo e tentem marcar o tempo. Inspirou, tenta chegar lá em cima exatamente no momento em que seu pulmão já está todo cheio. Mede. Na hora que você for expirar, é a hora do relaxamento e a hora que vai voltar tudo para o lugar e relaxar e o corpo vai falar, ai, agora sim. Mas aí a gente precisa também, tá lá em cima, vai expirar, expira no mesmo tempo que seu ar vai acabar. Até lá embaixo. Dessa forma, a gente vai conseguindo ter o controle do que a gente deseja para a nossa prática. É um controle meu. Eu estou entendendo o que estou fazendo, não é o meu corpo que está aleatoriamente mandando. Então, vamos fazer essa experiência? Ver se o tempo dá certo? Inspira, levantando o braço até o alto. Dois, três, expira. Quando chegar lá embaixo, ombro relaxado. São práticas que a gente aos poucos vai pegando, tá? Mais uma vez. Três, expira. Eu vou fazer pequenos exemplos de cada exercício pelo nosso tempo. Vocês tiveram dificuldades em fazer ao mesmo tempo? Nossa, eu cheguei lá em cima, mas eu ainda estava inspirando. Ou então, poxa, eu estava aqui no meio e já tinha inspirado tudo. Vocês tiveram essa dificuldade ou conseguiram adequar? Acho que precisaria treinar mais, no meu caso. Prestar mais, sim, focar mais, prestar mais atenção. Numa aula, a gente não faz 2 vezes, tá, gente? A gente segue e vai se adequando até todo mundo estar junto no único fluxo. Mas aqui eu vou dar rapidamente uma passagem. Agora a gente vai inspirar, não precisa mais do braço. Ah, que bom. Porque assim, gente, ele não é aleatório. Ele passa a ser preciso de ar, preciso controlar o ar durante a minha frase. O ar não vai sair a hora que ele quer. Eu preciso ter o domínio dele. Então, eu tenho que falar uma frase, eu não quero perder o ar no meio, eu quero dominar isso. Então, esses exercícios servem para isso. Agora, a gente vai, pela primeira vez, fazer um exercício onde sai um som. Os exercícios que tem eles têm som, tem ar, tem som, mas não tem interferência articulatória. Ele sai livre. O ar sai livre.
a vogal sai livre. A. Agora, quando eu coloco lá, ou quando eu coloco s, eu estou dando interferência de lábio, língua e dente. Tá? Então, a gente começa a entrar em articulação. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, inspirar, manter o ar e soltar em S. Inspira. Até terminar o ar de vocês. Vamos fazer a experiência? Senta lá na pontinha da cadeira, né? Postura. Postura é o quê? Postura é o ombro no lugar, porém relaxado. Minha coluna não tá torta. Porque a postura, gente, não é para cansar. Ela cansa se eu estiver tensa. Ai, eu tô tensa para me manter nessa posição. Ela não pode ficar tensa. Eu tenho um ponto de equilíbrio nos isquios, o resto é relaxado. O resto eu tô completamente relaxado. A gente aprender a não se tensionar tanto e não usar músculos desnecessários. Então, inspirar e soltar em S. Não precisa de braço, só mantém relaxado. Inspira. Solta em S. Mantém o ar lá dentro, não solta em S rápido, não. Mantém, deixa fluir esse S aí. Relaxa o ombro. Quando vocês terminarem, faz assim para mim, porque eu estou sem o som de vocês. Aí eu acompanho vocês. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu uso S, eu estou controlando a quantidade de ar. Ele não sai mais... Ele é... E ele começa a aquecer a articulação. Eu posso fazer esse movimento com X e com F. Todos eles saem em quantidade de ar diferente. Então, isso vai influenciar em quanto tempo eu tenho de fôlego, tá? Vou passar para um exercício de articulação, porque eu vou dar só um... Tem que ser rápido. O exercício de articulação, ele vem daqui. A gente deveria ter feito antes uma... Eu não imaginei que... A gente demorou para começar também, né? A gente deveria ter começado às 18, começou bem tarde. Por causa porque a gente ficou aguardando as pessoas também para adequar aqui. Mas a gente precisaria antes ter dado uma relaxada na nossa face, porque existe uma máscara social que a gente usa no dia a dia, que é o meu rosto assim. Só assim. O máximo que eu faço é falar e, às vezes, fazer alguma expressão. Mas, quando a gente vai aqui trabalhar justamente com esse lugar, eu preciso soltar essa máscara presa que eu tenho em mim, que eu carrego todo dia, sabe? Soltar tudo, para que eu possa me movimentar e meu rosto ser livre de expressão. A minha expressão, ela se liberta, porque eu não estou mais assim. E isso ajuda na projeção de quem é tímido também. Porque aí, quando meu rosto está preso, eu vou fazer A. Agora, quando eu já estou toda ativada, eu já estou no ar. É a mesma coisa que aquecimento corporal. Se alguém me pedir para fazer um gesto e eu tô fria, eu vou falar, gente, que gesto? Pronto, fiz o gesto. Agora, se eu estou num exercício prático, se eu estou aquecendo o meu corpo, se eu estou com música e o gesto vem, o gesto vai vir, um gesto criativo, já é um outro gesto. Então, a gente se prepara para isso, prepara o nosso corpo para tirar ele dessa máscara que a gente caminha todos os dias. É o meu corpo, o meu comportamento perante os outros, o meu rosto, sempre assim, travado. E a gente tem que libertar ele um pouquinho para ele, né, trazer a nossa. Então, a articulação é a... Eu já sei, já vou jogar as vogais para a gente fazer um A. Antes disso, a gente fica confusa quando eu tenho pouco tempo. Francine me fala, tá, que agora é só 5 minutos, tá? Já foi, né? Na verdade, os 5 minutos. Eu acho que se a gente acabar até umas 5 para as 8, acho que tá bom. O pessoal tem um intervalinho entre então, olha só. Se tiver tudo bem para vocês, tudo bem. Se vocês tiverem compromisso, tiverem que sair, não tem problema, tá, gente? Existem 5 vogais, mas existem 7 fonemas livres. Ok. Nem precisa se desculpar, gente. Quem precisa sair, pode sair. É por causa, né, para não ficar sem graça também que tem que sair, porque o horário já deu mesmo. Então, a gente tem, quando a gente traz a voz, a gente tem A, E, I, O, U. São as vogais. Mas eu queria que vocês, para poderem falar as vogais, trouxessem um exercício de vibração
e trabalhar ressonância, porque antes de vir com a voz, eu quero aquecer isso aqui, deixar aquecido para a voz não me irritar, não vir de repente. Então, eu vou fechar meus lábios e vou fazer... Sabe quando a gente gosta de uma comida e a gente faz assim, sabe, esse experimenta, Esse som, a gente vai tentar fazer ele como um uníssono, como se fosse uma nota só contínua, que seria... Vocês me ouvem? Tentem fazer isso. Lábio fechado, emite um som e deixa ele vibrar dentro da sua estrutura. Inspira, né? Deixa os dentes levemente separados para eles não ficarem batendo um no outro. Observa que esse som ele tem que ser um som confortável, ele não pode ser agudo, nem grave demais. Ele não pode ser porque eu estou forçando. É o som mais confortável para a minha voz, aquele deitado. E aí vocês vão experimentar esse som e vão relaxar, fazer o som e começar a sentir a vibração. Tem que vibrar o quê? Lábio, pelo visto é o primeiro que vai vibrar, ponta do nariz, bochechas e às vezes vibra até a orelha. Experimentem. Inspira. Mais uma vez, inspira. Sentiram vibrar alguma coisa? Principalmente o quê? Lábio, nariz, o quê? Não sentiu? Laísa, presta atenção se você está deixando seus lábios tensos. Às vezes a gente mantém ele fechado de uma forma que a gente não percebe. Ele tem que ficar totalmente relaxado. Vibra e na sua mente, no seu subjetivo, envie esse som para frente, para ele chegar no seu lábio. Manda ele para frente. Todas as emissões nossas, gente, elas são subjetivas. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Joga para frente, como se você estivesse jogando ele. Principalmente Laísa, que não sentiu lábio relaxado. Inspira. Essa vibração significa que você está fazendo ressonância e significa que você está aquecendo aqui, ó. Sua garganta, suas pregas vocais, está ficando aquecida para você poder usá-la em voz, tá? Esse exercício, ótimo. É porque eu estou fazendo tudo rápido por causa do tempo, mas o ideal é que a gente permaneça. Em aula presencial, a gente faz um círculo, todo mundo joga esse som para o centro, juntos, e o centro vira um campo de vibração incrível. Ele fica... É muito legal, a gente vai fazer no presencial. A gente depois... a gente depois pode jogar essa vibração para essa região, para a região do peito, para a região do alto da cabeça, mas isso em sala depois, mais para frente, quando a gente vier fazer outra oficina ou presencial. E para trás, para que a gente não falando, não vire de costas para fazer alguma coisa e a nossa voz suma lá atrás. Vocês já devem conhecer isso também, tá? Então, articulação, respiração e a questão da palavra agora. Eu vou fazer... e vou abrir a minha boca, meus lábios no meio do meu... tem um nome, chama humming. Humming, H-U-M-M-I-N-G. Humming. Que é o... Eu vou fazer isso e no meio do caminho eu abro a minha voz, a minha boca, desculpa, meu lábio, e o som vai sair do ar. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer junto? Inspira. Ok? Esse A, que é o projeto,
a tendência é, para quem me perguntou sobre a questão da timidez, a gente tem a tendência de fazer tudo de boca fechada. Mas para projetar é é boca aberta. Eu vou. Atenção a todos que estão ouvindo. Quero falar com vocês. Abrir a boca. É o mais importante para sair o som. A gente fala às vezes assim, ó. Fala muito pequenininho. Aí não sai. Para projetar, abrir a boca. Tá? Então, aí depois a gente vai fazer o mesmo exercício. Desculpa, eu fiz 2 vezes porque eu não expliquei antes. Nós temos 5 vogais, mas a gente tem 7 fonemas livres. Livres que significa sem interferência de língua, dente, nada. Que são 7. A, E, I, O, U. São 7. A, E, I, O, U. É porque o E e o O, eles têm aberto e fechado. Então, para quem esquecia a ordem, pode ver que a nossa boca vai do mais aberto para o mais fechado. Observem. A, E, I, O, U. Vamos fazer junto? Todo mundo? A, E, I, O, U. Então, esses exercícios são feitos com essas 7 vogais. Ma, me, ni, mo, mu. E aí eu tenho um vídeo onde eu mostro para vocês como trabalhar no espaço com essas vozes. Eu não consegui falar de espaço com vocês e não consegui falar sobre as frases das palavras no espaço. Sobre a intenção da frase, é onde a gente coloca numa frase a intenção da palavra. E eu vou ter que encerrar. Não consigo. Mas, pelo menos para a gente fazer alguns exercícios, vamos marcar uma segunda para a gente fazer os exercícios práticos. Não precisa ser na semana acadêmica, mas no nosso retorno depois, tá? Eu me comprometo a marcar a segunda, onde a gente vai dar atenção especificamente aos exercícios vocais, aí eu posso ouvir vocês. E aí a gente vai entrar nas frases, e as frases, eu tinha um exemplo que eu ia dar para vocês, e as frases, a gente coloca numa frase completa, como que a gente faz a modificação dela de acordo com a intenção no espaço. Isso tem a ver com o trabalho do ator, e isso tem a ver com o trabalho do professor, que ele foi até a mercearia, mas o que ele foi fazer na mercearia eu ainda não sei. Então, se eu for trabalhar com a imagem da palavra, eu vou falar, ele foi até a mercearia. O que ele foi fazer na mercearia eu não sei. Ele foi até a mercearia. O que ele foi fazer na mercearia eu não sei. Agora, ele foi até a mercearia. A ideia que isso dá para a gente é que a mercearia não era um espaço para ir, não era para ir lá. Ou quando a gente fala, ele foi à mercearia. Então, ele foi, significa, ele foi. Eu estou comunicando às pessoas que estão me ouvindo que ele não deveria ter ido, talvez, ou que ele é teimoso e ele foi. Então, a forma como a gente coloca a imagem das palavras no ar é um ponto principal das partes da vocal que a gente não chegou hoje nessa oficina. E ela é importante tanto para atores quanto para professores, porque professor monótono ninguém aguenta, gente. Aquele professor que fica aí, eu vou falar para vocês que então a gente precisa falar do assunto que eu falei na semana passada. Então, gente, a gente precisa saber como chamar atenção às palavras, a imagem das palavras, a imagem que eu jogo no espaço que vai fazer as pessoas que estão me ouvindo entrar no universo da minha intenção. Então, é essa aí que a gente vai, infelizmente, ter que deixar para o segundo encontro, mas eu prometo, a gente já vai marcar essa oficina que eu vou oferecer, talvez na próxima semana. O que vocês acham? Na próxima semana, no mesmo dia e horário? Hoje é o quê? Terça? Posso. Quem está aqui pode? Quem quiser, né? Lógico, obviamente. Terça, 6 horas, vocês podem? Graça tem um compromisso, né? Eu acho. Vou marcar terça, 6 horas.
O mesmo horário dessa, já que vocês puderam fazer essa, eu já estou aproveitando. Aí na semana que vem a gente faz o momento 2, tá bom? E aí a gente começa a falar frases, eu ouço vocês, dou mais atenção aos aquecimentos, que aí vocês levam como repertório para vocês. E explico para vocês que a gente joga no espaço e faz. Vou deixar um link com vocês no chat, de um exercício que eu fiz gravado, porque eu não consigo, é muito difícil para mim fazer remotamente ele. Calma aí, Francine, só quero colocar aquele link no chat só. Se você estiver com ele na mão, aí bota para mim. Ah, mas aí você não vai saber qual é o último. O computador está muito lento. Francine, sabe no e-mail o último link do YouTube? É esse que eu quero colocar no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá travando o meu. E aí vocês podem fazer um treinamento em casa. Bebam água. Poxa, vocês não fizeram quase, mas bebe água, que vocês fizeram algumas coisas. É o das frases? Não. Eu nem usei as frases hoje. É exercício de projeção vocal. Ele tá aqui. Eu é que não... Tá travando. Consegui copiar o link. E não aparecia o link, era aquele que tava sua imagem? É. Ah, tava só a imagem. Acho que também como é o PDF, que eu não conseguia. Ah, no PDF não foi, não. Ah, consegui copiar. Aqui, vou colocar para vocês agora. No chat. O peste. Isso aqui. Ai, gente, o computador de vocês fica abrindo notícias. É só tocar o mouse num lugar que abre um monte de notícia que eu não quero, eu não sei desativar esse negócio. Bom, não consigo colocar no chat só por causa de... Ah, consegui. Pronto, saiu. $15 segundos para abrir o chat. Gente, a comissão de organização nunca mais vai me chamar para dar oficina. Olha a hora. Não, mas acho que a gente, enquanto você vai tentando aí, acho que a gente já pode ir finalizando. Queria agradecer aí os participantes que vieram. Agradecer a Tacna aí, a disponibilidade. É uma pena mesmo ter que acabar, porque assim, a hora que a gente estava aquecido, a coisa estava acontecendo, tem que parar. Mas o aquecimento por si só, gente, ele é para a vida. Sabe? Quem vai entrar em oficina agora, quem vai falar, quem vai dar aula. Tá? Entre nesse link, eu tenho um exercício aqui que eu fiz no espaço, porque é para vocês jogarem o som para o espaço. Tá? Porque o espaço, ele não precisa você jogar o mesmo som em todos os espaços. Você vai escolher como, e esse é um exercício da gente direcionar o quanto a gente precisa de energia para não desgastar a nossa voz. E eu dou sequência a tudo isso na próxima aula, melhor do que eu ficar falando um monte de coisa desconexa aqui. Tá bom? Tá Obrigada, bom, tá. Eu agradeço muito vocês. Desculpa ter passado tanto do tempo, a gente também acabou esperando demais para começar, e agradeço muito a Francine Davidson pelo apoio, aos meus queridos alunos atuais e os meus ex-alunos, Matheus, a minha amiga Graça. Agradeço a todos. Então, boa noite, pessoal. Não esqueçam, dá uma olhadinha lá nas atividades de vocês, porque a gente teve um problema aqui no início, que o Iven, ele não manda notificação, né? O pessoal está até vendo isso agora, se é possível que ele mande notificações específicas nos horários das oficinas, se a gente conseguir, aí para amanhã já vai aparecer, mas se não aparecer, é legal vocês darem uma repassada lá nas atividades que vocês estão inscritos e ver os horários certinho para vocês não perderem, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço, gente. Beijos a todos. Vai, Graça!
É saudades, é saudades. Graça, aparece para você aí um botãozinho vermelho? Tá, pode encerrar. Pode encerrar, Davis.